Eita, mas que coisa boa poder falar de fundos imobiliários e dos nossos famosos investimentos, não é mesmo? Vou iniciar o vídeo de hoje com uma palavra de Salomão que está escrito em Provérbios 15:22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. E no vídeo de hoje eu vou te dar 4 conselhos, 4 dicas importantíssimas que vão talvez mudar o seu pensamento na hora de investir, tá bom? Fundos imobiliários são uma bênção, é uma maravilha. Você pode investir tranquilamente o seu dinheiro, sabendo que todos os meses vai cair renda passiva na sua conta, tá bom? Mas para isso, você tem que entender que nem tudo é um mar de rosas. Você tem que escolher bons ativos de qualidade com pensamento longevo, a longo prazo. E você tem que ficar ligadinho, porque o terceiro desses 4 conselhos são um erro que muitos investidores cometem na hora de escolher os seus ativos. Beleza? Então, antes de partir para o vídeo, não se esqueça, siga o ritual padrão que está aparecendo aqui na tela agora, like, se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nada que acontece aqui no canal. Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo. E o primeiro tipo de fundo imobiliário que você deve passar longe dele são os fundos monoativos. O que são fundos monoativos? São fundos que têm apenas um imóvel ou apenas um inquilino, no caso de um fundo de tijolo. Sendo ele fundo de papel, no caso ele teria em seu portfólio um único CRI ou um único devedor. Ou seja, quando você tem apenas uma fonte de renda, se essa fonte de renda ela quebrar, ela falir, ela não pagar, com certeza você, que é um investidor, que é um cotista desse fundo monoativo, vai ficar sem receber a sua renda mensal passiva todos os meses. Por quê? Imagina comigo, se um fundo ele tem lá 10, 15 imóveis, se um desses imóveis ficar sem receber aluguel dos seus inquilinos, você ainda vai ter lá cerca de 14 imóveis pagando, ou seja, vai ser uma porcentagem muito pequena do fundo que vai ficar sem gerar renda para você. Você pode até diminuir os seus rendimentos, mas você ainda vai estar recebendo os seus aluguéis todos os meses. Agora, se o fundo tem apenas um imóvel ou tem ali um único CRI, acontece alguma coisa, o inquilino ele resolve sair do imóvel ou aquele devedor do CRI não paga para o fundo imobiliário repassar os lucros para você, então é 100%. Se o fundo não recebe nada, não tem como ele pagar nada para você. Então você deve ficar muito longe, passar longe de fundos monoativos. A não ser que você já tenha uma diversificação muito grande na sua carteira. Aí você pode ter ali uma porcentagem muito pequena, aonde você está ali arriscando o seu patrimônio, mas de uma forma muito pequena. Tem que ser inteligente na hora de você buscar mais renda, porque normalmente esses fundos eles pagam mais. Fundos com mais risco pagam mais dividendos aos seus cotistas. Então é você abrir o olho e entender que não existe almoço grátis. Se tem uma taxa pagadora muito grande, é porque tem um risco ali também muito grande. Então fique de olho nos fundos imobiliários monoativos. E o segundo tipo de fundo que você tem que passar longe são os fundos que estão com seus portfólios inadimplentes. Ou seja, são fundos que têm ali imóveis que talvez não estejam recebendo seus aluguéis devidamente de forma a qual foi combinada no seu contrato dos seus inquilinos. E talvez também tem fundos de papéis que têm CRIs, só que os seus devedores, por motivos de falência, por motivos de não ter dinheiro, não estão pagando certinho ali os aluguéis ou as parcelas ali dos CRIs aos fundos imobiliários. E aí o que acontece? Um fundo que tem a capacidade de distribuir 100% de renda para você, acaba pagando ali 50%, 60%, porque os outros 40% não estão chegando até os cofres deles. Então, não adianta você ter aí, por exemplo, um fundo que tem 50 imóveis, se 25 está desalugado. Ou se você tem um fundo de papel aí que tem 2 milhões em crise aí, só que 1 milhão está sem pagar, ele não está conseguindo pagar. Então você tem que fugir desses fundos que têm inadimplência alta. E aonde você encontra isso? Nos relatórios mensais. Você tem que estar lendo os relatórios mensais dos fundos imobiliários para você ficar atento e atualizado tudo aquilo que se passa na gestão, na administração do fundo. É ali no relatório mensal
aonde o gestor do fundo ele conversa comigo e com você, e você consegue entender quais são os planos do fundo, quais são as dificuldades do fundo, quais são ali a vacância ou a inadimplência do fundo. Então é muito importante você ficar longe de fundos que estão inadimplentes, fundos que estão com uma taxa de inadimplência muito alta. Kaique, até quando é normal? O normal é zero. É ninguém ficar devendo para o fundo imobiliário. Isso é normal. Uma gestão competente, uma gestão ativa, sabe fazer boas negociações de contrato para que a inadimplência ela fique no zero. Então, fuja de fundos inadimplentes. Agora, o terceiro tipo de fundo imobiliário que eu e você devemos ficar muito longe. E esse aqui, pessoal, vocês têm que prestar atenção, que é o erro que muitos cotistas cometem, principalmente os iniciantes, que é o quê? É você olhar o dividend yield de um fundo imobiliário, principalmente os dividend yields muito altos, extravagantes ali, e você pensar: nossa, esse fundo paga muito, preciso investir nele. Só que, como eu disse ali um pouquinho mais atrás, quando o fundo está pagando uma taxa muito alta de rendimento, é porque existe um risco muito grande nesse fundo. E o exemplo que eu vou te dar aqui hoje é do SARI 11, um fundo imobiliário de tijolo. Normalmente, não é todos os casos, um fundo imobiliário de tijolo de qualidade, tem ótimos ativos, ótimos inquilinos, ele paga ali cerca de 8% a 10% no ano. Pode subir um pouquinho, um fundo de qualidade? Pode, mas é muito difícil. E muitas vezes nós olhamos lá um fundo que nem o SARI 11, que hoje está com 14% de dividend yield. Nós podemos olhar um fundo de tijolo, tem inquilinos, vou investir nele, certo? Errado. Por quê? Ele está correndo um risco muito grande, porque é um fundo que se alavancou muito, pegou muito dinheiro emprestado, e ele mal está conseguindo pagar os seus cotistas da forma que os cotistas deveriam ser pagos. E aí o que acontece? A cota desse fundo caiu muito. Antes, que era lá a 60, 70 reais, agora está a cerca de 40 reais. Então, o que acontece? O fundo no começo do ano estava lá no patamar de seus 60 reais, pagando lá talvez 60 centavos, 1% ao mês. Só que o que acontece? A cota caiu e ele vai pegar todos os rendimentos do ano, desde quando pagava 60 centavos até agora, e dividir pelo valor da cota atual. Então, isso dá um dividend yield fantasma. Ele está pagando lá hoje por volta de 0,6 por mês. Só que muitas das vezes nós podemos olhar o total do dividend yield, está lá 14%, vai brilhar os olhinhos, falar: o fundo está pagando muito. Então, o dividend yield é a última coisa que nós devemos analisar no fundo. Primeiro, nós devemos analisar os ativos de qualidade, os imóveis, os CRIs de qualidade, a diversificação do fundo. E depois de analisar uma série de coisas, nós vamos analisar o dividend yield. Então, esse daqui é o terceiro tipo de fundo que você deve passar longe. Mas aí nós podemos abrir algumas exceções. Por que eu falo? Porque às vezes o fundo está pagando bastante, mas é porque vendeu um imóvel e vai pagar um pouco a mais mesmo, que ele é obrigado a distribuir 95% do lucro aos seus cotistas. Ou às vezes tem lá uma reservinha acumulada e vai pagar um pouquinho a mais mesmo. Só que nós devemos fugir o porquê? Porque às vezes o fundo está ali normal, com risco muito grande, e nós estamos ali investindo só porque o dividend alto está grande. Nós não sabemos o risco que nós estamos correndo. Então, é para você abrir o olho e se alertar com fundos que estão com dividend yield muito alto, porque eles podem continuar caindo. Conforme eles vão caindo, o dividend yield vai subindo, só que você não recebe esse dinheiro, porque é um dividend yield fantasma. E você fica perdido aí nessa operação e talvez perde até o seu patrimônio, dependendo do tanto de dinheiro que você tiver investido nesse fundo. Então, fica de olho nesse tipo de fundo aí. Agora, o último fundo imobiliário que você deve passar longe é o fundo que tem uma vacância muito alta. Kaique, o que é vacância? Vacância é a porcentagem usada para dizer a quantidade de espaço que está vago ali no portfólio de um fundo imobiliário. Então, por exemplo, se um fundo imobiliário ele está com uma vacância de 1%, normal. Talvez pode ter uma lojinha ali no shopping que não está alugada, ou que acabou de se sair o inquilino, eles já estão atrás de outro. Mas, por exemplo, se um fundo já está
40% com vacância, 30%, 20% com vacância, já é algo muito grande, porque é sinal que você está recebendo 20% a menos do que você poderia receber de rendimento através do seu fundo imobiliário. E o fundo imobiliário com a vacância muito alta, talvez pode ser que a localização daquele imóvel seja ruim, ou talvez o imóvel em si seja ruim. Então, é bom você analisar o porquê que essa vacância está alta, se é só coisa de momento, se estão tentando realocar. Isso daí também é dito nos relatórios mensais, mas eu passo longe de fundos imobiliários que têm uma vacância muito alta, porque ali é onde poderia estar rendendo um pouco mais de dinheiro. Talvez ali o fundo captaria R$1 milhão, mas por estar 40% numa vacância, está arrecadando cerca de 600 mil. Então 40%, 20%, que seja, é dinheiro que está deixando de entrar no nosso bolso. Então seja inteligente. E a lógica que fica se você tem um fundo imobiliário que está com vacância de 1%, pagando bem, está ali com ótimos inquilinos, por que você vai querer inventar, querer descobrir um fundo que vai subir 100% e acaba caindo em um fundo que tem uma vacância alta de 20%? O último conselho que eu deixo para você aqui é para você ficar longe de fundos imobiliários que tem vacância alta, tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero ter te ajudado. Se te ajudou, deixe seu like, comente, se inscreve e continue seguindo os nossos vídeos aí. Toda terça e quinta tem vídeo novo. Aceitamos sugestão de vídeo, vamos analisar também os fundos imobiliários que vocês pedirem aí. Vamos estar juntos aí nessa jornada de crescimento através do brilho e do poder do Espírito Santo de Deus. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe!